A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez Thiago por aqui, mais um vídeo no canal Thiago LMBD. E estamos nessa oportunidade com o vídeo para a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2023. Peço a você, desde já, que está chegando por aqui, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe e não deixe de colocar aí, clicar no sininho das notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, para que você seja notificado, tá certo? Então, a proposta desse vídeo é de fazer um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais resumido. Então, vamos lá. Lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Lição de número 1, o que é o avivamento. Na lição de número 2, o avivamento no Velho Testamento. E agora, o avivamento no Novo Testamento. Então, o texto base para a lição de hoje está falando a respeito da mulher samaritana, em João capítulo 4, toda a história está compreendida, praticamente no capítulo todo, do verso 1 até o verso de número 45, vamos lá. Não, até o verso número 45, toda a história, tudo o que aconteceu, com Jesus e a mulher, a conversa, o diálogo, aquele momento todo especial de Cristo com aquela mulher que era repudiada pela sociedade, e vai até o resultado do que aquela conversa gerou. É muito interessante a história, é assim, para os pregadores, é uma história recheada de princípios, recheada de coisas que podemos trabalhar aqui numa mensagem muito gostosa de se ouvir. Realmente o que Jesus faz na vida dela, o despertar que há na vida dela, o avivamento que há na vida dela é assim, empolgante para nós. Aquele momento em que ela acorda e cai a escama do olho dela, que ela solta o vaso e sai em direção à cidade e fala para todos aqueles homens que o que ela tem conversado lá é o Messias. E depois toda a cidade crê. E eles falam para ela, interessante, não é porque você falou, é porque agora a gente ouve dele, isso é muito rico. A preciosidade da oportunidade de ouvir a palavra de Deus, é muito rica, é incalculável, de tal maneira, de uma forma a qual não podemos calcular o valor disto. Mas na lição de hoje, então, já falando um pouco do texto, a base para a lição, então é justamente isso, o avivamento. É aquilo que nós precisamos estar atentos, sempre atentos a estarmos sempre avivados. Então falaremos a respeito da mensagem de Cristo, que é toda avivalista e nos impulsiona. Veremos também como um panorama do Novo Testamento em seu Evangelho, suas epístolas e cartas. Muito bem. Então o avivamento nos Evangelhos, no ponto 1, vai falar do Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Nós entendemos que o Evangelho de João foi um evangelho escrito para a igreja, diferente dos outros três, porque os outros três eles são muito semelhantes entre si e por isso carregam o nome, o título como os evangelhos sinóticos, que tem sempre, o que tem contém em um, contém também no outro, senão em todos os três. Porém de João, talvez uma coisa e outra, mas é bem pouquinho, na verdade não existe nada ali em João que contenha também nesses outros evangelhos, por isso João não é um evangelho sinótico, tá certo? Então, começando aqui, seguindo o sentido da revista, João, dos 8 milagres registrados, 6 são singulares. Mais de 90% do livro de João é singular. Então, por isso que eu falei assim que não é tudo. Não contém uma genealogia ou qualquer registro do nascimento de Jesus, certo? Então, no livro de Mateus nós vemos genealogia, de Marcos, mas nesse livro de João não contém nenhuma genealogia ou qualquer registro do nascimento de Jesus. Sua infância, tentação, transfiguração, escolha dos discípulos ou qualquer relato sobre as parábolas de Jesus não existe. E até a ascensão ou a grande comissão. Todos esses assuntos não tem no Evangelho de João. Olha que interessante, porque olhando a maioria, é claro, dos evangelhos, que são 3, em todos eles nós vamos ver todos esses assuntos. Sempre nós vamos estar passando, uma referência e outra cruzada vai estar nos mostrando, nos dando mais certeza de que aquilo ocorreu, de que maneira ocorreu. Um detalhe e outro que tem nesses 3 evangelhos vai nos dar uma melhor visão do cenário que estava acontecendo naquele momento, E isso é importantíssimo e isso é muito bom, porque nos dá firmeza e base para falar a respeito de Jesus, tá certo? Mas essas coisas em João nós não encontramos, Então, de modo geral, foi um evangelho escrito para a igreja de Jesus. Esse evangelho não é sinótico, já comentei, mas, e aí eu coloquei uma pergunta, mas onde encontramos o avivamento nele?
né? O autor destacou a passagem da mulher samaritana, mas temos mais momentos de avivamentos? Como eu já comentei, falando no início do texto, existem mais momentos de avivamento? Eu creio que sim. Eu compartilhando com vocês, olha só, eu coloquei assim, será que João Batista não foi um avivalista? E não nos conta a respeito? Né? Contudo, o que era a sua mensagem? Não é verdade? Os noivos do capítulo 2 viveram um avivamento em sua festa de casamento. Foram agraciados com o primeiro milagre. Olha só. Então, um avivamento, algo diferente, algo que veio da parte de Deus para os homens, e agora essas pessoas estavam vivendo esse avivamento. Quando nós vamos falar de avivamento nos evangelhos, nós vamos ter sempre essa percepção. Porque assim, interessante, né? A percepção de avivamento espiritual, a gente vai sempre colocar e fazer uma conexão com Atos capítulo 2, a promessa do Espírito Santo e a descida. Até vamos comentar nessa lição. Mas o avivamento que o autor quer colocar aqui, talvez eu esteja errado, mas você também tem aí a oportunidade de comentar, né, e deixar a sua opinião, que esse avivamento é justamente esses momentos, essas particularidades que existem em cada história, em cada momento que Cristo se colocou a fazer um milagre, né, diante de pessoas e tal. Então é o avivamento. Olha, está acontecendo algo novo. Né? Por que os judeus, essa eu pensei agora, por que os judeus ficavam esperando Jesus em Jerusalém no momento da festa? Era para pegar ele. E isso é fruto do avivamento. O avivamento que Jesus fazia na Galileia, em toda a Judéia, refletia dessa forma para os judeus. Mas para o povo que vivia em necessidade e dificuldade, o que não muda de hoje é o avivamento. É o avivamento de Deus na minha vida. Eu, outra hora, era uma pessoa que não conhecia o favor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas agora Cristo se revelou, o Espírito Santo veio e me deu essa oportunidade de você escolhe o quê? Né? E isso é um avivamento na minha vida. Então nós estamos falando nessa perspectiva. Tá? Então se eu estiver errado, talvez nesse pensamento, você tem todo o direito de comentar. Tá? E a gente vai conversando e vamos aprendendo todos juntos. Né? Então, outros momentos, né? Falando de Nicodemos. Será que nós vemos um avivamento? Falando a história de Nicodemos, né? Um mestre da lei que buscou o avivamento na calada da noite e foi surpreendido. Olha só, ele veio, né, para falar com Cristo na calada da noite, com medo de que alguém descobrisse, mas teve um impacto. Ele foi avivado de uma forma a qual ele nunca tinha sido tocado, né, pelas coisas de Deus. Porque qual era o seu trabalho? Né? Qual era a função de Nicodemos? Falar sobre Deus, estudar sobre Deus, meditar sobre Deus, conversar sobre Deus, né, e a sua lei. Mas quando ele chega com Cristo, há um avivamento totalmente diferente. A proposta de Deus é sempre uma novidade de vida para nós. E nós precisamos estar atentos a isso. Muito bem. E depois também temos mais outros, né, momentos como a cura do oficial, né, do filho do oficial, que foi também um momento interessantíssimo. Nós estudamos na sala dos jovens, né, o Evangelho de João, ao trimestre passado. E é muito interessante, foi uma lição que nos ensinou bastante. Depois tem o paralítico de Betesda. Muitas coisas aconteciam ao redor ali, no âmbito social. Por quê? Porque o social que eu quero dizer é justamente essa vivência com os saduceus e os fariseus que geravam um problema, gerava perseguição. Né? Então, o avivamento, ele movia todas essas pessoas, a opinião, né, pública, o batismo do tanque de Betesda. Né? Depois nós temos no capítulo 9 o cego que era de nascença que foi curado. Então, acompanhando o capítulo 9 de João, nós vamos ver o avivamento estampado, né? Bem claro para nós. Só que, como eu já disse, de uma maneira, de uma perspectiva um pouco diferente de quando nós sempre falamos avivamento. O que a nossa mente nos leva sempre em Atos? É o avivamento do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Então, todo livro são de histórias avivadas, que nos transmite o maior avivamento, Jesus. É Ele que nos aviva, tá certo? Então esse uma frase que eu coloquei aqui, que resume um pouco de tudo que eu estou falando a respeito de João. Quando nós olhamos o livro de Mateus, Mateus é um livro repleto de expressões messiânicas, né? Então, e de textos do Antigo Testamento. São 53 citações e outras 76 referências. Né? Então esse evangelho não contém um relato cronológico. Seu propósito é apresentar evidências de que Jesus é o Messias. Jesus é o Messias, o Salvador. É isso que o povo judeu, né? Porque Mateus é um livro escrito para os judeus. Uma linguagem, uma leitura escrita para os judeus, para que os judeus compreendam o reino de Deus, o reino dos céus. O reino de Deus e o reino dos céus, tem diferença? Não, são a mesma coisa. E existe uma explicação
interessante a respeito disso. Eu não sei se eu coloquei aqui, acredito que não, ou sim. Mas vamos lá. Olha só, um livro escrito para os judeus, então, uma leitura, né? Que os judeus têm facilidade de compreender, né? Muito mais fácil devido às suas o quê? Às suas referências, muito das quais nós precisamos pesquisar e ler muito. Por quê? Porque fazia parte da cultura do povo judeu. Não é simplesmente falar e a gente vai entender e compreender. Não, a gente tem que ler, pesquisar nos livros, buscar nas entrelinhas do texto, né, buscar fatos históricos que aconteceram, para que nós possamos compreender não simplesmente o que foi dito, mas sim o que estava acontecendo e o que é a cultura dos judeus daquele tempo, né, que é bem mais forte do que hoje. Né? Vamos lá. E apesar da oposição dos fariseus e de outros grupos religiosos, Jesus continuou a ensinar a respeito do reino dos céus, né? Do capítulo 16 ao 20. E durante esse tempo, Cristo contou a seus discípulos sobre a sua morte, ressurreição iminentes e revelou sua preciosa identidade a Pedro, Tiago e João, né, na transfiguração. Próximo ao fim de seu ministério terreno, Jesus fez uma entrada triunfal em Jerusalém. Então esses momentos, né, a questão da morte e ressurreição, a questão de se revelar, né, quem Cristo era na transfiguração, a questão da entrada triunfal, você vai encontrar, até mesmo na Bíblia, com referências do Velho Testamento, as profecias que se interligam, onde Cristo é o tipo e agora é o antítipo, é o tipo realizado, né, feito, cumprido, né, aquela promessa que foi agora cumprida. Muito bem. Livro de Marcos, um breve resumo. O Evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro a ser escrito. Nele há 31 versículos a mais relativos a outros milagres que não foram relatados nos demais evangelhos. Olha que informação interessante. João Marcos, ele não foi um dos 12 apóstolos. Você sabe de cabeça quais são os apóstolos de Jesus, os 12? Né? É interessante, eu estava dando uma olhadinha nisso, lá em Mateus capítulo 10, e eu pontuei isso na minha Bíblia, né? E a gente lê, a gente estuda, passa-se um tempo, a gente esquece muitos detalhes, né? Tiago, quantos Tiago, né? Aqui o Tiago falando, quantos Tiago tem na turma de Jesus, entre os discípulos de Jesus? São dois, né? Um filho de Alfeu e outro filho de Zebedeu, me parece, né? Mas quem escreve o livro de Tiago que nós temos, na verdade é um livro ou é uma carta? É uma carta, né? Do pastor Tiago, que estava em Jerusalém, escrevendo para a sua igreja, tá certo? Não sei agora se ele estava em Jerusalém, mas escreveu à igreja de Jerusalém, que é uma carta. E esse Tiago, esse escritor do texto que nós temos na Bíblia, é o irmão de Jesus, tá certo? Então, são detalhezinhos, né? Tanta informação, tanta riqueza de detalhes, né? E vamos lá então. Então o livro de Marcos apresenta a pessoa e a obra e os ensinamentos de Jesus como um servo, e aqui é o ponto que a revista traz, né? A questão da servidão. Por quê? Porque o povo romano estava reinando agora o mundo, né? O mundo estava sendo governado pelo governo, estava sendo governo romano, né? Nós estamos falando aí do último governo assim, mundial que foi unificado e foi Roma. Né? Então era muito forte essa questão do servir, né? Da servidão, do servo, tá certo? E para encorajar os cristãos romanos a provar que Jesus é o Messias, Marcos apresentou vários episódios em que Jesus operou milagres. Esses acontecimentos revelam sua verdadeira identidade por meio da sua obra, e não necessariamente das suas palavras. Né? É Jesus em ação. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa mensagem para os romanos era muito forte. Né? Fazia dele alguém a qual nós precisamos olhar. Olha, a percepção dele de servo, ou mesmo que ele seja mestre, é um pouco diferente dos demais. Ela é mais profunda, ela mexe mais conosco, ela nos atrai. Por quê? Porque fala a linguagem que nós precisamos ouvir para poder entender a mensagem. Que essa é uma mensagem o quê? Avivalista, tá certo? Muito bem, então Jesus é o maior, encarnado, o nosso Messias. Mas ele entrou na história como um servo. Para o livro de Marcos, que foi uma escrita também feita para os romanos, né? Então ele entrou na história como um servo. Esta é a mensagem. E daí, sempre enfatizando a qualidade de servo, né? No texto a gente vai ver que fala a respeito do servo vencedor, o servo sofredor e o servo triunfante. Muito interessante esmiuçar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais a respeito desses 3 pontos aqui. Dá para fazer uma aula assim de 3 horas no mínimo, né? E o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, né? Até existe um verso que diz que Cristo gostava de ser chamado de Filho do Homem. O propósito desse livro é apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem e salvador
perfeito. O livro de Lucas ele foi escrito, né, com uma linguagem, uma escrita para os gregos, né? E qual é a grande questão do grego? Espiritualmente, né, e logicamente muito forte isso na vida cotidiana deles, a questão dos deuses e tudo. E eles tinham um problema, porque qual adorar mais ou menos, enfim, eram tantos deuses, né? Até aquela história de Paulo no Areópago, que fala que tinha tantos altares ali, mas tinha aquele que eu acredito até que foi providência de Deus, com certeza, né? Para ele pregar a respeito do Deus desconhecido. E aqui o propósito é apresentar um relato preciso da vida de Cristo, apresentando ele, trazendo ele como um homem e salvador perfeito. Nele é só ele, não há outro dele, não há necessidade, né? Este é o mais completo dos evangelhos. O vocabulário e o estilo demonstram que o autor era letrado. Lucas é o médico, aquele que escreve depois também Atos, não é verdade? E ele fez muitas referências a enfermidades e diagnósticos. O médico escrevendo, com certeza. E Lucas enfatiza o relacionamento de Jesus com as pessoas, a oração, os milagres. Registrou a participação dos anjos no episódio do nascimento do Messias e inspirados hinos de louvor. Deu um lugar proeminente às mulheres. Nós vamos encontrar isso muito forte no livro de Lucas, que é muito bonito isso. Eu gosto muito de falar, sabe assim, com relação às passagens onde existem mulheres presentes e até nosso próprio texto base é justamente uma mulher, né? A mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana, né? Porque parece que o diálogo com as mulheres, Jesus ele tem uma profundidade maior, né? Não desprezando os diálogos com os homens que Jesus teve e nos ensinou muita coisa e tudo, mas com as mulheres parece que é mais interessante no sentido de repente nós prepararmos uma mensagem para pregar, né? Nos dá mais detalhes, nos dá mais lenha para essa fogueira boa, né? Muito bem, então Deus deu um lugar proeminente, né? E a maior parte do texto em Lucas, de 9,51 a 18,35, não é encontrada nos outros evangelhos. Está ali interessantíssimo, né? Bom, ponto 2 então, o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, né? Os pontos importantes inicialmente que a revista nos mostra. Primeiro, o início da igreja com a promessa do Espírito Santo, né? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1:5. E aí, criou-se o quê? Uma expectativa. Tá certo? Por quê? Os irmãos, né, os discípulos e aquelas pessoas que ficaram ali acompanhando os discípulos, crendo naquela palavra de Cristo e tal, eles estavam por ali ainda, e aí cria-se uma expectativa entre eles e os que acompanham, que acreditavam mais que nunca, né, na palavra de Cristo, pois viram com os seus próprios olhos o Senhor subindo aos céus, né? Então, essa palavra que eu li, no Atos 1:5, é Jesus falando para eles, em um momento onde ele está subindo. Olha só, depois Atos 1:9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Pensa nesse momento, que coisa mais impressionante seria. Aquele Jesus que conviveu com você ali 3 anos, falando coisas preciosas, curando, mudando a vida, ressuscitando pessoas. Agora ele subiu ao céu e acabou. E não vai descer mais, mas justamente a olhar nosso deve estar para o céu mesmo, né? Olhando para Cristo, né? Nossa altura e consumador da fé. E aí eles foram o quê? Eles foram avivados? Será que isso entra no ponto do avivamento, o avivamento no Novo Testamento? Com certeza, né? Eles foram avivados. Eles estavam ali em um momento e outro um pouco dispersos, mas agora quando conta a história do comecinho de Atos, onde eles estão reunidos e as pessoas veem que ele é elevado e mais de 500 pessoas viram, e ele agora deixa essa palavra, né, que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então cria uma expectativa, aviva a alma, é uma promessa, é uma palavra de Jesus para nós. Como que eu e você se comportaria ouvindo, né, isso, estando nesse momento lá? E depois, Atos 1:14, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E eu coloquei esse verso assim, que é interessante, porque vai mostrar que não foram poucos, né? Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Ou seja, eles estavam unidos nesse propósito, eles estavam muito avivados, eles estavam animados demais
com aquela situação que aconteceu e eles estavam ali buscando, eles estavam ali na presença, baseado naquela palavra que Cristo falou, agora aguardando o cumprimento dela, porque ele falou que ele ia morrer, ele morreu, ele falou que ia ressuscitar, ele ressuscitou e ele foi morar com o Pai. E muitas das palavras de Cristo nos evangelhos, eles entenderam naquele momento. Então por isso que houve agora uma comoção maior, um engajamento, né, vamos falar assim, um engajamento maior da parte dos discípulos. Né? Então todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Né? E com as mulheres e todos lá buscando. E aí o texto vai falar a respeito da descida do Espírito Santo, que é justamente o momento onde o Espírito Santo é derramado, é o momento onde nós temos como ponto inicial da igreja, onde eles são revestidos do Espírito Santo de poder, e aí sim há realmente um período, né, me parece que um período breve, curto, de uma tranquilidade, mas depois eles são dispersos. Né? Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, Atos 2, capítulo 1, do verso ao 4, é claro que Atos 2 vai muito mais que o verso 4, falando a respeito desse assunto, a descida, o batismo do Espírito Santo. Estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como que de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O avivamento, né? O avivamento, aí sim, da maneira a qual, pelo menos eu, sempre, avivamento, pum, Atos capítulo 2, nesse momento. E começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eu trouxe um mapa aqui, um dado interessante, que na leitura de Atos 2, nós vamos ver aqui que existem muitas referências, né? Existem as referências das cidades, né? Dos povos, referindo-se aos povos que estavam naquele momento em que Pedro discursa. E nesse momento que Pedro discursa, o relato aqui, vou ver se eu encontro. Sim, olha só, eles estavam lá, né? Eu acredito que é a partir do verso. Certo? E o espanto deles era que eles ouviam, os homens que estavam em Jerusalém, ouviam o Evangelho, as maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. Né? Esse foi o ponto. E verso 8, então, olha só, capítulo 2 de Atos. Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Uma pergunta deles, né, assustados com aquilo. E aí, partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, você já se perguntou, esses povos, essas pessoas, até onde a mensagem desse momento, desse episódio chegou? Qual a distância? Hoje eu falo aqui, talvez alguém na China consiga ver esse meu vídeo, né? Do outro lado do mundo, talvez na China não, porque é proibido lá, enfim, né, falar do evangelho, infelizmente, mas do outro lado do mundo a pessoa consegue assistir meu vídeo. A partir do momento em que eu postar ele no YouTube, as pessoas podem ver essa mensagem minha aqui, essa palavra minha, essa aula minha. E quantos quilômetros, a distância, né? Hoje em um clique nós estamos em qualquer lugar que nós quisermos, é lógico que virtualmente, mas naquele tempo onde não existia rádio, né? A comunicação era por cartas. Até quantos quilômetros? Qual foi a distância que essa mensagem que Pedro deixou, esse momento em que eles ouviram as grandezas de Deus? Tem um estudo aqui que diz que foi até 1625 quilômetros. Uma circunferência, né? No mundo habitado para aquela época, 1625 quilômetros era bastante coisa. Essa mensagem chegou até Roma. Né? Existiam as pessoas de lá, tanto que a própria leitura nos diz isso. Então, a expressão dessa distância é interessante nós entendermos que, no momento certo, no momento onde estava, né, o povo reunido naquela festa, a festa de Pentecostes, uma tradição judaica, é claro, Deus faz aquela obra, derrama do seu Espírito, e aí todas essas pessoas levam essa mensagem já como uma preparação daquilo que estava por vir, que era muito maior do que uma breve mensagem ou um momento em particular com os discípulos ali, né, em que a cidade toda ouviu, mas enfim, um momento único assim. Porém, já é um ponto em que Deus faz com que o avivamento chegue em todo o mundo, tá certo? Então, pensando nessa forma, o avivamento para o Novo Testamento, a gente chega nesse ponto, né? Bom, o movimento
o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então, as epístolas paulinas, o texto vai falar nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, né? E depois do livro de Apocalipse, né? Nós já falamos aqui a respeito do livro de Atos, né? Então vamos lá. Nas epístolas paulinas, quais são as epístolas paulinas, né? Então, são 13 as epístolas paulinas, também divididas, subdivididas com as epístolas pastorais, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então aqui nós temos as epístolas paulinas, né? E temas como justificação, salvação, eleição, redenção, santificação, glorificação, fé, paz com Deus, transformação do corpo, o tema pecado, a volta de Jesus, entre outros tantos assuntos, coisas que muito pouco das pessoas imaginavam que isso era possível em Cristo. Ser justificado e agora estar diante de Deus através desse homem que morreu na cruz, né? Até então era uma vergonha isso para os judeus, para os romanos isso era um castigo, mas é através dele, é através desse sacrifício, é através desse justo que nós vamos ter a justificação, a salvação, a eleição, a redenção, a santificação da nossa alma, né? E do que nós somos. Né? Então, o avivamento nas epístolas paulinas vem falando desses assuntos, é interessante. E nas epístolas gerais, né? Quais são as epístolas gerais? Epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Né? E aí tem um estudo aqui que fala o seguinte, olha, estas epístolas foram escritas durante a era da perseguição e apostasia. Por muitos anos, no primeiro século, os crentes tiveram permissão para propagar o Evangelho e gozavam paz sobre o governo romano. Okay? Eu falei há pouco, né, de um breve período de tranquilidade para se viver esse momento inicial da igreja. Mas no fim da sexta década, a situação mudou e os crentes judeus foram dispersos por toda a parte do mundo até então conhecidos. Tá certo? E essas epístolas, né, elas vêm trazendo agora e dando sentido e mudando a vida das pessoas de uma maneira a qual, interessante, que assim, quando você pega um livro da Bíblia e vai começar a ler, Deus não fala com você? Não parece que Deus está falando ao seu ouvido, no seu coração, dizendo você precisa melhorar, você precisa mudar, você precisa se esforçar. Não é assim? Da mesma maneira para eles. Da mesma maneira para eles. Onde essas epístolas, essas cartas, elas chegavam aos endereçados, né? Ainda que exista aqui as epístolas universais, né? Eu estava até lendo um livro aqui, esse livro aqui, ó, como é que é mesmo aqui? NDB aqui, ó, do John Davis aqui, fala da questão católica, que o termo significa universal, né? Então as epístolas universais também, que são epístolas gerais, um avivamento para o povo, um avivamento para a humanidade. Né? Então, essa é a proposta da lição de número 3, falarmos do avivamento no Novo Testamento. Né? Muito bem, então, depois também vamos falar aqui a respeito do livro de Apocalipse. Um breve comentário da revista, que vai falar aqui do livro de Apocalipse o seguinte, né? Quais são os pontos que nós temos aqui em destaque para o avivamento através do livro de Apocalipse. A revelação de Cristo glorificado. Né? A visão que João tem de como Cristo está, né? O qual nós veremos. Certo? A revelação das coisas passadas. Né? Depois também, isso é o texto da revista, nós temos aqui a revelação de coisas em relação à igreja. Então são momentos de avivamento. Por quê? Agora esperamos essas coisas. Como toda a igreja primitiva esperou também, teve que orar e buscar, nós também precisamos orar e buscar. Mesmo que na nossa vida toda nós escutamos isso o tempo todo, que Cristo vai voltar, não interessa, não importa, eu posso morrer, mas eu morro crendo que o Senhor há de vir. Né? E virá, por um pouquinho de tempo, o Senhor virá nos buscar. E também fala aqui a respeito do arrebatamento da igreja, é o livro de Apocalipse. Né? Momentos de avivamento, momentos de mudanças, momentos em que temos sempre um choque, né, com Deus. Deus tem um encontro conosco e esse encontro ele revela muita coisa, ele renova a nossa vida. Né? Isso é o avivamento de Deus. Mas o Apocalipse, então assim, o propósito, né, vamos lá, o propósito é revelar a completa identidade de Cristo e transmitir esperança e conselhos aos crentes. O Apocalipse
é um livro de esperança. O apóstolo João, testemunha ocular de Jesus, proclamou que o Senhor vitorioso iria, com certeza, retornar para defender os justos e julgar os pecadores. Olha só. Mas o Apocalipse também é um livro de advertências. A situação nas igrejas não era ideal. Portanto, Cristo convocou seus membros para que se comprometessem a viver de modo justo. De modo justo. Embora Jesus não tenha dado uma revelação a João há quase 2000 anos, esse livro ainda, embora Jesus tenha dado essa revelação a João há quase 2000 anos, esse livro ainda permanece como um consolo e um desafio para o povo de Deus de nossos dias. Podemos ficar animados ao entender a visão da esperança de João. E Cristo retornará para resgatar o seu povo e fazer um acerto de contas com aqueles que o desafiam. Certo? Sim ou não? Meus irmãos, comentem aí o que vocês acharam da aula, qual foi a sua perspectiva da aula. É muito importante, ainda que poucos comentários eu vejo aqui no vídeo, mas eu agradeço os poucos que tem. Muito obrigado, Deus abençoe. Não se inscreveu? Se inscreve no canal, não custa nada, é bênção para a sua vida, para a minha vida, tá bom? Deixa o like no vídeo, assim o vídeo chega para mais pessoas, tá certo? E a gente está aqui. Próxima lição, a lição de número 4, o tema Ministério Avivado de Jesus, vamos falar um pouco a respeito disso. Não quero demorar muito para postar aqui também. Então, que Deus abençoe a sua vida. Realmente é um prazer estar aqui falando a respeito da Palavra de Deus, falando a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E na sala aqui dos adultos, que sempre tem uns temas assim bem interessantes realmente e nos faz assim de uma maneira diferente, nos aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus, tá bom? Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima.